Muito boa noite, meus irmãos. Bom final de tarde de domingo. Estamos retomando o início desse culto em nome do Senhor Jesus. Lidamos muitas vezes com problemas técnicos, isso é próprio de quem está ao vivo, mas estamos aqui em nome de Jesus, para a glória do seu nome, para juntos, eu e você, celebrarmos aquele que vive e reina para sempre. A nossa saudação aos nossos irmãos e irmãs, a nossa saudação a todos que nos honram também com a sua audiência nesta tarde de domingo. Nós vamos orar ao nosso Deus neste momento e vamos pedir a bênção e a graça do nosso Deus. Nós precisamos da bênção de Deus, nós a queremos em nossas vidas. Vamos orar por nós, certamente, mas vamos estar orando por quantos nestes dias estão sofrendo devido a esta crise de pandemia global que tem se abatido sobre a face da terra, tem ceifado vidas, tem trazido tanto sofrimento entre tanta gente. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite possa se identificar como alguém necessitado de Deus, da bênção de Deus, da oração dos servos de Deus em seu favor. Nós vamos orar neste momento e pedindo que Deus esteja abençoando também a tua vida, a tua família, e também abençoando esses momentos de celebração, para que sejam momentos também de bênção, em que Deus fale ao nosso coração, em que Deus fale comigo e com você também. Portanto, eu convido você, feche os seus olhos e juntos oremos a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, iniciamos este culto, Senhor, agora nessa modalidade que estamos entrando também, meios virtuais, sistema online, onde atingimos, ó Deus amado, pessoas conhecidas, pessoas que costumeiramente participam conosco também de cultos, mas também, ó Deus, com pessoas que estão também nos honrando, quem sabe pela primeira vez participando conosco. O que nós pedimos, ó Deus, a Ti, a Tua bênção seja conosco nesse tempo de adoração, nesse tempo de celebração, nesse tempo, ó Deus, em que estaremos lidando com a Tua palavra, Senhor Deus, pedindo, fala, ó Deus, conosco, ilumina e dirige a nossa vida, mas também, ó Deus, nós oramos por cada ouvinte, em especial, ó Deus, por aqueles que se identificam como alguém muito necessitado de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Por esses oramos, por esses clamamos em especial pela sua vida, por saúde, Senhor Deus, por paz, por alegria, por fé e por esperança. É assim que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos celebrar o Senhor neste momento. Participe conosco nesses momentos de louvores ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor juntamente com essa equipe que tem se dedicado a esse ministério de louvor ao nosso Deus.
Aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós queremos ainda saudar aqueles irmãos, amigos que têm nos sintonizado, se conectado conosco após a nossa saudação inicial. Somos sabedores que o irmão Ananias, ligado à família da Noemi, seu tio, se bem estou lembrado, está conosco também lá a partir de Vitória, Espírito Santo. Para nós é uma alegria contar com a sua participação conosco
nesse culto ao Deus vivo, santo e poderoso, que é o nosso Deus. Nossa gratidão também àqueles irmãos e irmãs que conosco estão aqui nessa noite, nos dando sustentação, os irmãos que participam da equipe de louvor desse ministério tão precioso, que durante todo esse tempo de pandemia, eles não têm medido esforços, mas de maneira dedicada têm estado conosco e com alegria trabalhado ao nosso Deus, para o nosso Deus. Nossa saudação também para quem está cuidando do som, o Brian, também o irmão Flávio ali na transmissão, com toda aquela aparelhagem. É uma alegria poder contar com vocês nessa tarde de domingo, bem como todos aqueles irmãos que se revezam para esse ministério e assim servem a Jesus. Tenhamos todos nós bons momentos na presença do nosso Deus, cultuando aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. Eu quero, meus irmãos, o vento aqui me logrou. Eu quero ler um texto bíblico, meus irmãos. Ok. Alguém está me ajudando, acho que vai desligar o ventilador ali. Isto. É bom o vento, é bom o que ele faz, mas ele também me atrapalhou aqui nesse momento. Meus irmãos amados, vamos abrir a nossa Bíblia em dois textos bíblicos que nós queremos ler e neles refletir juntamente com vocês nesta noite. Noite em que estaremos falando sobre recrutamento, mas recrutamento esse no âmbito do reino de Deus. A leitura bíblica vai ser em cima do texto de Mateus 6,10, repito, Mateus 6,10, primeiro texto. Segundo texto, em Lucas 9,62, Lucas 9,62. Lendo em Mateus 6,10, palavras de Jesus, na oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Palavra de Jesus, ensinando aos seus discípulos, para que no contexto da formação da sua oração, atentassem também para isto, a respeito do reino do Senhor ser instalado, venha o teu reino, e seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Certamente que vocês conhecem essa oração, conhecem ela desde pequeninos, aqueles que são de mais idade. Lucas 9,62, segundo texto, nós lemos: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em ambos os textos, nós nos deparamos com a expressão do reino de Deus. Eu me permito repetir, primeiro na oração que Jesus ensinou, onde ele ensina sobre, orem assim: venha o teu reino, Senhor. E no segundo texto, ele diz a respeito do reino, ele também está fazendo uma avaliação. E ele diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante do ensino do próprio Senhor Jesus. Na primeira leitura, venha o teu reino. Na leitura seguinte, num contexto onde temos três situações, e em todas, no contato com Jesus, há uma conversação
O foco ali é servir, serviço ao Senhor, serviço no reino de Deus. Alguém tinha se oferecido para Jesus para o serviço, e Jesus não aplaudiu a esta pessoa por esta decisão, mostrou que servir a Jesus não era assim algo tão glamouroso, não era tão glamouroso, não era, portanto, alguma coisa que estaria recebendo, especialmente de parte dos circunstantes, aplausos, e era importante que esse que se oferecia para o serviço soubesse disso. O segundo que se ofereceu, ou melhor, o segundo, Jesus convocou ao serviço. Mas esse respondeu sim. Respondeu sim para Jesus, mas colocou condições. Mas no outro momento, Senhor, no outro momento eu vou servir. Mas agora não era o momento, não era a hora. Interessante essa resposta de alguém para Jesus diante da convocação para o serviço no reino de Deus. A outra pessoa ainda se oferece para o serviço. No entanto, isso seria em outro momento. Ou se oferece para, eu estou à tua disposição, mas num momento que eu assim desejar. Sobre a resposta de Jesus, que nós lemos hoje, e eu posso ler novamente, nós vamos nos debruçar nesta ocasião. Jesus respondeu que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A mensagem de hoje, ela é intitulada Reino de Deus, recrutamento em ação. E eu me permito fazer uma pergunta para mim mesmo, pergunta que eu reparto com você também, ouvinte, que nos prestigia nesta noite. O que é o reino de Deus, ou dos céus, para que busquemos o reino de Deus? Nós temos sabido, meus irmãos, lendo a palavra de Deus, debruçando-nos diante dela, eu e você, se leitores da Bíblia, que o reino de Deus é um reino eterno, onde o rei é o próprio Deus. É um reino diferente de qualquer outro e será estabelecido no final dos tempos. Nós aprendemos também na palavra de Deus que o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo, no texto em Mateus 10:7, ele diz assim, aos seus discípulos: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O reino de Deus, ou o reino dos céus, que está próximo, ele está sendo estabelecido em nós. E até a hora de se manifestar no mundo inteiro, este reino cresce dentro de nós. E é importante, meus irmãos, é muito importante que nesta relação com o reino de Deus haja obediência, e obediência resulta e resultará sempre em crescimento no reino de Deus e crescimento do reino de Deus. Como morar nesse reino? O primeiro ponto, ou a primeira afirmação que eu quero fazer é: morar nesse reino envolve recrutamento que está em ação, sendo que recrutar é a missão da igreja. É a missão da igreja. Você talvez não tenha lido essa expressão na Bíblia, mas essa expressão recrutar, ela cabe aqui, porque recrutar significa buscar candidatos mediante alguma oferta. Por exemplo, pessoas são recrutadas para a guerra e alguém diz: olha, você precisa defender o seu país. Precisamos de jovens, homens fortes, hoje também mulheres, né?
Oferta de emprego também se recruta pessoas. Pessoas precisam de emprego, querem melhores salários, melhores condições de vida, então também são recrutadas de alguma maneira por pessoas que se colocam à disposição. Também recruta-se pessoas para participar de experiências científicas. Estaremos falando sobre isto? Não. Nós queremos falar sobre recrutamento no âmbito do reino de Deus. A nossa missão da igreja, é recrutar pessoas para o reino de Deus, e deve ser realizada, está próximo o reino dos céus, está próxima a vinda do Senhor, precisa ser realizada esta missão e, portanto, esse recrutamento até a vinda de Jesus. E a Igreja de Jesus, obedecendo a esta sagrada missão, ela está recrutando pessoas para o reino de Deus mediante a anunciação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa missão está em andamento. E hoje você está ouvindo falarmos sobre essa missão. Você faz parte da igreja, do povo de Deus? Você está ciente disso? Você faz parte da agência que recruta, que é a igreja. Recruta pessoas e recruta na medida em que você compartilha a sua fé. E você, por onde vai, você apresenta a mensagem do Evangelho e chama pessoas para estarem ouvindo esta palavra e serem confrontadas com a palavra de Deus. Recrutar é missão da igreja. Essa missão acontece quando anunciamos o Evangelho ou deixa de acontecer. Quando eu deixo de anunciar, de falar de Jesus, eu não estou recrutando, a igreja não está recrutando, a igreja está de braços cruzados. Por que a igreja estaria de braços cruzados? Sabedora da sua missão. A igreja deixa de ser igreja quando ela não compartilha a sua fé. É bom que nos perguntemos, meus irmãos, porque quase sempre corremos o risco de nos isentar dizendo: a igreja não faz. A igreja não faz. Mas é bom lembrar-se de que a igreja sou eu e você, somos nós, que fazemos parte do povo já anteriormente recrutado pela proclamação da igreja que foi fiel e proclamou o Evangelho e chegou até mim. Eu faço parte do esforço da igreja desta geração em proclamar o nome precioso de Jesus, recrutando pessoas para a salvação, para a posse do Evangelho, da bênção da salvação e do serviço que isso inclui também. Quando anunciamos o Evangelho, que não é outra coisa senão a declaração de que todos são pecadores necessitados de Deus. Proclamar o Evangelho é isso, e nós sabemos disso. Proclamar o Evangelho é a boa nova também do amor de Deus, que eu, embora pecador, perdido sem Deus, fui e sou alvo do amor, da misericórdia de Deus, e porque pessoas me amaram, compartilharam a fé comigo, e eu louvo a Deus por pessoas fiéis a Deus, que se colocaram à disposição desse Deus maravilhoso, e em sua época, no seu momento, eles proclamaram e foram a igreja da sua geração, proclamando a seu tempo, com autoridade, o poder e o Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder. Quando anunciamos o Evangelho, portanto, declaramos: todos são pecadores, todos. Ninguém está isento de estar fora desta declaração, mas também Deus amou todos esses pecadores, e em Cristo Jesus temos uma novidade tremenda que todos precisam saber do seu estado, da sua condição e da oferta maravilhosa de amor que Deus também nos traz. Esta missão é uma missão que requer urgência que nem sempre a igreja e eu e você, sendo igreja, entendemos. Igreja que nem sempre, mesmo tendo entendido, correspondemos ao Senhor, nos colocando à disposição
do Senhor Deus para fazer a sua vontade. E precisamos responder isso para Deus. Por que razão, tendo entendido que essa missão é urgente, eu me omito se tal acontece? Essa missão requer urgência, ela é urgente pela condição da humanidade sem Deus. Paulo diz assim: como crerão se não há quem pregue? Como invocarão o nome do Senhor se não crerem? Eles precisam crer, precisam ouvir, precisam, portanto, serem confrontados com essa realidade. São pecadores para que possam crer ou deixar de crer. Mas eles precisam ouvir aqueles que ainda não ouviram. Paulo também diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque ele sabia que se ele tal não fizesse, ele estaria na contramão da vontade de Deus, como estamos nós todos quando deixamos de pregar o Evangelho. O Evangelho é uma missão que requer urgência por parte da igreja desta geração, pela condição de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas também pela qualidade da oferta, que é a melhor oferta sem igual, oferta de paz, de perdão, de esperança, de salvação na pessoa de Jesus. Urgência que requer resposta da igreja, mais do que um sim ocasional, que é repensado mais tarde, a exemplo daqueles com quem o Senhor falava: sim, Senhor, mas noutra ocasião, no meu tempo. Não é isso que o Senhor quer ouvir, é no tempo do Senhor. E o Senhor quer urgência por parte da igreja de todas as gerações, e também dessa geração que é a minha geração e a tua, prezado ouvinte. Urgência que requer resposta da igreja. E a resposta da igreja e do cristão que ama e teme ao Senhor não pode ser outra que colocar-se inteiramente à disposição do Senhor para fazer a sua vontade e dizer: eis-me aqui, Senhor, estou à tua disposição para, no tempo e circunstância que tu desejas, eu quero servir e trabalhar para o Senhor. E quero abençoar vidas, Senhor Deus, que o Senhor ama. Será que entendemos, meus irmãos, a urgência? Será que temos entendido? Me parece que sim. Me parece que sim. Parece que entendemos a urgência. Parece-me que se eu perguntasse para qualquer um dos cristãos que frequentam os nossos templos, não nesses dias, eles sabem que é urgente. Não teriam argumentos para contestar. Em tese respondemos: sim, é urgente. Mas será que temos de fato nos colocado à disposição do Senhor para, com esta mesma celeridade com que entendemos, nos colocar inteiramente à disposição do Senhor? Ou somos hábeis em, tendo compromisso com o Senhor, somos hábeis em dizer: Senhor Deus, hoje não dá, e ali entramos com os nossos argumentos? É coisa de pensarmos, porque a nossa missão, enquanto igreja, anteriormente recrutados, agora fazendo parte da igreja, é servir ao Senhor, serviço esse que envolve recrutar pessoas. E o Senhor que nos recrutou através da igreja, Ele quer urgência daquele que é recrutado, de mim e de você, que ama e teme o Senhor e serve ao Senhor, e quer estar servindo e agradando ao Senhor. Será que queremos os céus apenas para nós, eu, minha família, e nos esforçamos por eles tão somente? Será que excluímos alguém? Excluímos
excluímos não por dizer eu não os quero aqui, mas por cruzar os braços e deixar de nos colocar à disposição do Senhor para os chamados, para as iniciativas que o Senhor Deus nos coloca diante de nós. Que resposta damos ao Senhor? Que respostas, será que são convincentes? Convenceria o Senhor? Nós precisamos pensar nisso. A segunda afirmação que eu faço nessa noite a respeito do reino de Deus, de recrutamento em ação, o recrutamento, ele tem um esclarecimento no seu bojo e tem uma oferta. O esclarecimento é esse. O esclarecimento, ele declara o nosso estado, de todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desde pequeno eu conheço esse texto bíblico, dezenas de anos. Todos pecaram. Todos significa exatamente isso, todos, de todas as idades, de todo o tempo, de todos os lugares, somos pecadores. Isso precisa ficar ciente. Eu não sou salvo por aderir em participar de cultos onde outras pessoas vão. Eu preciso admitir, sim, que diante dessa declaração que a Bíblia nos traz e que a igreja ela propaga essa mensagem, ela esclarece, é Deus que nos fala isso, todos pecaram. Eu preciso admitir o meu estado. Em admitindo o meu estado, diante da declaração, do ensino, da orientação originada da igreja, através da palavra de Deus que nos mostra isso, eu também aprendo que enquanto essa questão não está resolvida, eu estou afastado ou afastada da presença de Deus. E isso precisa ser consertado. De que jeito? Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. É somente Jesus. É somente Jesus quem trata disso. Nós temos, portanto, uma oferta do próprio Deus, o próprio Deus que é afrontado mediante o pecado do homem, que se revoltou com ele lá no início da criação, mas Deus continuou amando a mim e a você. E em Cristo Jesus há uma solução. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gracioso de Deus para mim, pecador, é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós somos cientificados da nossa condição, somos pecadores, não somos bonzinhos, e a nossa bondade que porventura possamos imaginar tenhamos, ela não nos ganha salvação, é em Cristo Jesus. E a igreja tem essa tarefa de declarar que todos pecaram e precisam de Jesus. E o homem, diante dessa palavra, há de tomar, a pessoa, o indivíduo há de tomar a sua própria decisão diante de Deus. Chamados para a salvação, uma oferta divina, chamados para a salvação. Temos no chamado de Deus, nesse esclarecimento, nessa oferta, um chamado para a salvação em Cristo. Temos uma oferta aí de perdão, oferta de perdão de pecados, de todos os pecados. Nós temos salvação, uma nova condição nos é oferecida e somos, a partir daí, alvos de uma bendita esperança. Graças a Deus por essa bendita esperança que nos é trazida em Cristo. Mas nós somos chamados apenas para a salvação que repercute lá na eternidade. Fomos chamados para esta salvação, mas fomos chamados todos nós para servir. Todos nós para servir a esse Deus. Tem serviço para os cidadãos do reino de Deus. Ser salvo é fazer parte do reino de Deus. Vir para o reino de Deus é envolver-se no trabalho. Tem serviço para todos. Tem serviço para você, irmão.
Tem serviço para você, irmã, serviço, muito serviço. Quando poucos trabalham, sobra serviço para outros fazerem, mas há necessidade de trabalhadores. Fomos ensinados pelo Senhor que devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É bom se perguntar: você é um trabalhador da seara divina? Você tem se envolvido? Precisa se envolver. Precisa se envolver mais também nesse trabalho. Diante do esclarecimento da nossa condição, pecadores, eu preciso responder: que farei? Eu vou receber a oferta de salvação em Cristo? Diante da oferta também de serviço que o Senhor Deus me concede, que farei? Dizer: não, Senhor, eu quero apenas a salvação, serviço deixa que outros façam? Interessante. Eu acho que alguém faz isso, irmãos. Eu acho que alguém apenas resolve pensar seletivamente: a salvação eu quero. Trabalhar não, eu prefiro fazer outras coisas. Talvez eu inicie alguma coisa aqui, mas eu não concluo. Eu me envolvo parte, mas não me envolvo tanto, não me jogo de cabeça. Outros façam isso. Outros façam isso. A minha resposta à oferta não deve ser seletiva. Não deve ser seletiva. A minha resposta deve contemplar toda a oferta de Deus. Toda a oferta de Deus. Eu não devo dizer para Deus: imagine você recebendo, a minha esposa fez aniversário, recebeu alguns mimos, e tudo que ela recebeu foi com um sorriso, recebeu com um sorriso isto, recebeu com um sorriso aquilo, e aquilo outro também, feliz faceira, por ter sido brindada, presenteada, lembrada. Eu e você, nós somos alvos da parte de Deus, de amor, de misericórdia, com o presente maravilhoso da salvação, na pessoa de Jesus. É bom receber esse presente, mas o presente é duplo. O presente envolve serviço também. Não ouse dizer para o Deus Todo-Poderoso que você não quer trabalhar. Não ouse dizer para o Senhor que você quer apenas a salvação. Não ouse dizer para o Senhor que você vai trabalhar, mas apenas noutro tempo, noutra circunstância, quando você desejar, porque isso destoa completamente da vontade de Deus soberana para aqueles que são seu povo, cidadãos do reino de Deus. Isso é uma confusão equivocada, uma má compreensão das coisas de Deus, que precisa ser entendida, confrontada, reconhecida, consertada urgente, porque o tempo que vivemos é um tempo muito próximo daquele em que Jesus Cristo virá, e nós precisamos do esforço da igreja, dedicadamente fazer muito mais para a glória de Deus, para a bênção de vidas que ainda não conhecem a Jesus. Sim, tem serviço no reino de Deus, muito serviço, e o Senhor espera que possamos dizer: sim, Senhor, eu estou aqui, eu sou grato pela salvação. O que tem para mim fazer, Senhor? Tem isso, vou fazer com alegria. Faça com alegria a obra de Deus. E por último, meus irmãos, esse recrutamento está em ação. Esse recrutamento, repito, está em ação. Esse recrutamento é missão da igreja, não é ser igreja, não existe igreja, não somos igreja quando nós não estamos à disposição para abençoar pessoas. Nós somos um clube religioso de pessoas, quem sabe bondosas, pessoas queridas, simpáticas até, mas ser igreja é envolver-se nos negócios do reino de Deus. O recrutamento, ele tem esse esclarecimento. As pessoas são pecadoras e precisam de Jesus, e alguém tem que falar-lhes isso, para que elas, sabedoras disso, se rendam também, porque nós estamos apresentando a salvação na pessoa de Jesus. E essas pessoas que dizem sim para o Senhor, dizem sim
para a salvação e dizem sim para o serviço e passam a fazer parte também, não mais como recrutados, né? como recrutados, mas fazendo parte da força-tarefa da igreja dessa geração recrutadora, proclamadora do Evangelho do Senhor. O recrutado, ele tem uma relação com a missão: satisfazer aquele a quem o contratou. Será que você pode, em sã consciência, dizer lá com os seus botões, lá no seu íntimo, que tem satisfeito ao Senhor? Você tem estado dentro da vontade de Deus? Tem colocado-se à disposição do Senhor para trabalhar, para servir, para abençoar pessoas, para edificar, para abençoar vidas preciosas? Ah, você pretende fazer isso no outro tempo? Não é assim. Não é assim que aprendemos do próprio Senhor Jesus. Você já trabalhou algum tempo, pensa que chega? Não é assim também. Enquanto Deus nos der vida e saúde, nós temos tarefa, nós temos ação, nós temos uma relação com essa missão, que é de estarmos engajados nesta obra maravilhosa. E nós temos foco na missão. Por isso Jesus, ele até olha que ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, ele é apto para o reino de Deus. Interessante essa expressão. Inaptidão é inabilidade, não está capacitado, não está qualificado para o reino de Deus. A avaliação não parte de um pregador, não parte nem do apóstolo, é o próprio Senhor Jesus que diz: aquele que pôs a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Não está apto, essa aptidão não está demonstrada. E aqui até nós podemos fazer uma ponte, uma lembrança do povo de Israel, que lá no deserto, diante das tribulações, das dificuldades, melhor era estarmos no Egito. Estavam olhando para trás, estavam desapontadas, frustradas com o que fazer. Eles estavam pensando: puxa, melhor era estarmos na escravidão no Egito, né? E daí lembravam-se dos melões do Egito, e o texto bíblico é conhecido dos leitores da Bíblia, creio que de você também. Pôr a mão no arado e olha para trás. Interessante. Isso significa ausência de foco. Quando alguém, e eu não conheço esse trabalho de arado propriamente dito, mas eu fui ver isso, meus irmãos, porque essa expressão de Jesus, essa comparação, Jesus estava diante de homens e mulheres que conheciam muito este trabalho, essa tarefa. E quem usava do arado, ele não usava conversando para o lado, olhando, e muito menos para trás. Era para frente que se olha, para o serviço que tem por realizar. Olhar para trás é sinônimo de falta de atenção com o que está fazendo, falta de foco, falta de cuidado, falta de dedicação, falta de comprometimento. Olhar para trás é um pouco de saudosismo da vida que levava antes de estar na fé em Cristo Jesus. Por exemplo, eu quando estou conduzindo o veículo, eu olho para frente, olhos abertos, porque qualquer distração de olhar para o lado ou para qualquer outro local pode me tirar da estrada e pode colocar a minha vida em risco e a vida de outras pessoas também. Qualquer atividade requer atenção, qualquer atividade requer dedicação, requer foco, sobretudo atividade, serviço no reino de Deus. A figura da perda de foco ilustra bem o que pode afetar a nossa resposta
a Deus que nos alistou. Inaptidão significa desqualificado. Será que algum de nós pode assim entender e se ter na conta de desqualificado? É uma palavra forte, mas é uma palavra que Deus, na sua palavra, Ele utiliza. É verdade também, meus irmãos, que o Senhor Deus que nos confronta com verdades, com palavras tão fortes assim, nos sacode também, a mim e a você. Se porventura entendermos-nos como inaptos, desqualificados, é sempre hora de confessar isso ao Senhor e admitir. Boa hora uma aguinha chega. Se porventura, e estou concluindo, meus irmãos, a palavra de Deus fala forte, fala forte comigo. Talvez tenha falado forte contigo. Estamos diante de uma sublime tarefa de proclamar a verdade do Evangelho que choca pessoas, que realmente leva-nos a reconhecer o nosso estado, a nossa necessidade de Deus. E quem faz isso? Quem faz isso é a igreja, o povo de Deus, quando se coloca à disposição do Senhor. E quando deixamos de fazer, não estamos agradando a Deus. E se iniciamos a fazer e diminuímos o ritmo, ou até paramos, ou olhamos para trás, saímos do foco, a palavra de Deus nos pesa. Mário, se assim eu estou nessa condição, tu está na conta de desqualificado para o reino de Deus, porque você não quer trabalhar, tem tido outro foco, outra preferência. Eu não quero estar assim. Não queira estar assim. E se porventura você reconhece que está nesta condição, conserta diante de Deus. Conserta e conserta já. Porque tem tanto serviço no reino de Deus. Tem pessoas necessitadas próximas de nós, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de encaminhamento nas coisas de Deus. Quem há de falar o Evangelho? São pessoas recrutadas que dizem sim para o Senhor continuamente dizendo o sim, não apenas num momento, não apenas numa determinada circunstância ou noutra ocasião, mas enquanto Deus nos der vida e saúde. O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, reconhecendo que os seus dias eram chegados, ele disse assim: acabei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Interessante, ele completou a carreira. Aquela carreira não teria sido completada se ele tivesse se desapercebido, olhando para os lados, se distraindo e quem sabe até girando um pouco mais o pescoço, parando e mudando o sentido, o percurso, a direção. Ele, com muita alegria no seu coração, disse assim: eu completei a carreira e guardei a fé. Complete a sua carreira, guarde a fé. Não se permita entrar no sono espiritual, estando servindo a Deus. Não deixe para o segundo plano as coisas de Deus. Problema muito sério desta geração, eu não quero me deter um pouco nisso. É um problema muito sério que a igreja desta geração deixa as coisas do reino de Deus para se tiver tempo. Não é prioridade mais na vida da igreja dessa geração. Quem disse isso é um homem de uma certa idade, embora não seja um ancião entrado em dias. Mas a igreja da geração passada tinha prioridade no reino de Deus. Prioridade no reino de Deus. Hoje não é assim. Hoje a prioridade são outras coisas. Se der tempo,
Quem sabe, vamos ver, quando dizíamos antigamente, não, eu tenho um compromisso, e dizia qual era o compromisso: tem uma escala na congregação, eu vou dirigir um culto, eu tenho que tocar o meu instrumento. Era o compromisso que ele tinha. Hoje nós assumimos compromissos quando já temos compromissos com as coisas de Deus. Não se permita isso. A prioridade deve ser o reino de Deus. Diferente disso, são sintomas típicos de inaptidão espiritual, de quem cujo foco não está no reino de Deus. Muda o foco, meu irmão, muda o foco, minha irmã, porque o reino de Deus está com o recrutamento em ação, o trabalho precisa de estar sendo acelerado, e nós precisamos proclamar bem alto e bom som que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que tem lugar para aqueles que admitirem o seu estado e creem em Jesus, e que passam também não apenas a receberem a bênção da salvação e terem a esperança na eternidade, mas que eles também estão engajados na força-tarefa e dizer também: venham conosco trabalhar para a glória do nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Eu chamo o pessoal do louvor aqui para estar ministrando a seguir também um louvor ao nosso Deus. Mas baixe a sua fronte, vamos orar. Se Deus tem falado ao teu coração, meu amigo, você que ainda não conhece o amor de Deus, não experimentou sua misericórdia, você precisa admitir que você é um pecador, uma pecadora necessitada de Deus, que Deus ama você, e Deus tem uma salvação preciosa se você se rende a Ele, confessando-o como Salvador e Senhor da sua vida, aquele que passa a ser aquele que é o Senhor da tua vida também. E a serviço também para ti. Queremos contar com o teu esforço na força-tarefa de promover o nome e o reino de Jesus. E se você, meu irmão, tem sentido, diante da palavra de Deus, que há alguns sinais de inaptidão espiritual, você pode detectar na tua vida, o nosso Deus, na pessoa do seu Filho, o médico dos médicos, quer curar você desse mal. Você precisa dizer isso para Ele também. Oremos. Pai amado, nós oramos a Ti e agradecemos, ó Deus, pela igreja do Senhor, que tem proclamado o nome e o reino de Jesus, e por essa razão aqui estamos, Senhor, rendidos a Ti, sendo parte do Teu povo, do Teu reino, e diante da sublime tarefa de proclamar Teu nome e o Teu reino, Senhor Deus, é nossa essa tarefa e sabemos muito bem. Nos perdoa, ó Deus amado, quando temos sido um tanto negligentes, não temos sido tão dedicados, ó Deus, em fazer a Tua obra, tendo tantas necessidades e necessitados sem Deus, sem salvação, sem esperança, sem Cristo Jesus. Nós pedimos perdão, Senhor, e rogamos, ó Deus, vem curar-nos, a nós todos, ó Deus amado, quando assim temos estado, Senhor Deus, com claros sinais de desqualificação diante do Senhor. Nos perdoa e nos cura. Queremos sim, ó Deus, e dizemos isso a Ti, servir para Ti, servir o Senhor, enquanto o Senhor Deus nos der vida e saúde. Encontra com os nossos ouvintes, encontra com aquele, ó Deus, que abre o seu coração para Ti e diz: eu preciso de Ti, ó Deus. A Tua bênção seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo
certo, não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém, graças a Deus. Que bom pertencer a esse Deus maravilhoso. Meus irmãos, nós estamos nos encaminhando para o encerramento. Que bom ter contado com a tua audiência. Que bom, recebi aqui um recado, também a Raquel, minha filha, lá nos Estados Unidos, também participou e lembrou da canção Quem Tem Posto a Mão no Arado, canção do grupo Logos. Sim, lembro bem dessa canção, retrata muito bem aquilo que Jesus falou. Nossa alegria em ter contado com a tua audiência, Raquel, com tantos quantos nos honraram também, estando conosco nesse culto de adoração ao nosso Deus. Queremos convidar a todos para a programação que esta igreja tem durante a semana. Nós temos, a partir de hoje à meia-noite, temos o nosso Madrugada com Deus. Madrugada com Deus. Participe conosco. Temos no grupo da igreja espaço onde você pode escolher, se tal não fez ainda, e ele dizer, separar minutos, tempo em que você estará orando lá na sua casa mesmo, clamando ao Senhor, diante desse momento que a humanidade vive, pedindo as misericórdias do nosso Deus. Na semana temos terça-feira, pequeno grupo, quinta-feira temos pequenos grupos também, sexta-feira, pequenos grupos reunidos, modalidade virtual, meditando na palavra bendita do nosso Deus. Na quarta-feira temos a nossa live, às 20 horas também. Participe desses cultos virtuais. Não deixe de estar junto à sua igreja, sendo edificado, participando, colocando-se à disposição do serviço ao Senhor. No sábado também, Vibe tem a sua programação, em horário que eles estarão trazendo, informando também nas redes sociais. Domingo pela manhã e domingo à noite, temos cultos virtuais. De manhã, escola bíblica, e à noite, novamente, um grandioso culto ao Senhor, que é digno de honra, de glória e de majestade. Que Deus abençoe a todos. Dê-nos uma semana abençoada, uma semana feliz, repleta de boas novidades, é a nossa oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho.
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com